Eu estou gravando essa aula especialmente para você que quer ter seu imposto de renda 100% de acordo com a Receita Federal, mas também quer pagar o mínimo possível em impostos. Então, nessa aula eu vou explicar para você o passo a passo da apuração blindada, o método que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos ajudando investidores a apurarem e estar em dia com o imposto de renda em bolsa de valores, que é nada mais é do que um passo a passo que consiste em 5 etapas em que você fazendo cada uma delas, você consegue ter um resultado excelente no seu imposto de renda, que é não ter riscos e gastar o mínimo possível com impostos. Então, se você quer ter essa solução, implementar isso no seu dia a dia, você assiste essa aula que não tem erro, certo? Vamos lá. Primeiro, por que é importante você adotar a prática de fazer a apuração mensal do seu imposto de renda como parte do seu processo de investimento? As empresas, por exemplo, que nós investidores investimos, elas são obrigadas a prestar contas, certo? Fazer balanços, DREs, demonstrações financeiras. E nós investidores é quase a mesma coisa. A gente vai ter que mensalmente, né, prestar contas e uma vez por ano, quando chega a época de declaração de imposto de renda, fazer o nosso balanço, mandar as informações do nosso patrimônio e dos nossos ganhos durante aquele ano para a Receita Federal. Então não tem como fugir disso, né? Nós investidores, independente de quanto a gente ganha, independente de quanto é o nosso rendimento, a gente é obrigado a entregar a declaração anual para a Receita Federal. Por conta disso, é importantíssimo você ter um método, ter uma forma de apurar o seu imposto de renda mensal, mensalmente, religiosamente, sem perder tempo e sem deixar atrasar, né? Muito bem. É por isso que estamos aqui. Eu gosto sempre de começar também lembrando um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei no método da apuração blindada, né? Que é o método que eu uso no IR blindado. Bom, nos últimos 10 anos eu tive que aprender na raça como apurar o imposto de renda em bolsa de valores. Quando eu estava fazendo faculdade de economia na Fundação Getúlio Vargas, foi quando eu comprei as minhas primeiras ações. E na época eu não tinha a menor ideia que seria eu que teria que apurar meu imposto de renda, né? Eu achava que a corretora ia fazer isso por mim, ou a Receita Federal. Porém, alguns meses depois, conversando com um professor meu de contabilidade, né, que apesar de estudar economia, a gente teve muita contabilidade na faculdade, o meu professor de contabilidade chamou a atenção de que era minha responsabilidade como investidor apurar o imposto de renda mensal em bolsa de valores. Eu fiquei um pouco desesperado, porque apesar de eu estar conseguindo ter alguns bons desempenhos na bolsa de valores, não estava ganhando muito, mas também não estava perdendo e estava conseguindo fazer algumas operações bem-sucedidas, eu nunca imaginei que eu ia ter que passar por essa história de apurar imposto de renda. Eu pensei até em parar de investir, sair da bolsa, mas ao mesmo tempo veio, né, esse pensamento, não, peraí, eu vou deixar de investir, vou deixar de ter essa evolução pessoal por conta que eu não quero fazer um dos processos que faz parte da rotina do investidor. Aí eu resolvi mudar a chave, né, e falei, eu vou aprender como fazer esse negócio, eu vou aprender como fazer esse negócio bem. Comecei a estudar, comecei a compartilhar os conhecimentos que eu aprendia em um blog, né, que se tornou referência sobre esse tipo de conhecimento na época. E ao longo dos anos seguintes, esse blog evoluiu para uma ferramenta, né, um método de apuração, que hoje é o IR blindado, que já ajudou milhares de investidores a estarem em dia com imposto de renda sem gastar mais do que 5 minutos por mês. Então, agora que você já entendeu mais ou menos de onde veio tudo isso e a importância de tudo isso, eu quero entrar com você no método apuração blindada para você entender o passo a passo. Vamos lá? Como eu tinha falado para você, o método da apuração blindada tem 5 etapas. 4 dessas etapas você vai repetir 12 vezes durante o ano, ou seja, mensalmente você vai ter essa rotina. E a última dessas etapas é uma vez no ano. A primeira etapa eu chamo de etapa OI, que é a etapa onde você vai organizar as suas informações. E essa é uma das etapas mais importantes, porque se você consegue fazer uma boa organização das suas informações na etapa 1,
todo o resto do processo fica muito mais fácil. Então, basicamente, o que você vai fazer na etapa 1? Você vai juntar todas as suas informações em um lugar só. Quais são as informações que você vai precisar? As suas notas de corretagem e o extrato da sua corretora. E aonde você vai juntar isso? Você vai juntar isso online. Você deve conhecer um serviço do Google que chama Google Drive. Você vai criar uma pasta no seu Google Drive que vai dar o nome para ela de notas de corretagem. E dentro dessa pasta, você vai criar uma pasta para cada mês. Então vai ter uma pasta janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020 e assim por diante. E dentro de cada uma dessas pastas, você vai salvar todas as notas de corretagem daquele mês e o extrato da sua corretora. Por que fazer isso? Nas notas de corretagem estão as informações de todas as operações que você realizou durante aquele mês. Todos os ativos que você comprou, que você vendeu e todos os seus custos operacionais, ou seja, as despesas que você teve que pagar para aquelas operações poderem acontecer. São despesas como nota de corretagem, emolumentos, taxa de liquidação, etc. Ok? E por que é importante o extrato da sua corretora? Bom, porque algumas operações não têm nota de corretagem, mais especificamente os direitos de subscrição e os IPOs. Se você recebeu o direito de subscrição ou participou de IPO, você precisa do extrato da corretora para poder identificar o volume financeiro que você negociou nessas operações, já que não haverá nota de corretagem. Muito bem. Se você fizer essa etapa organizando as suas informações bem feita, eu garanto para você que as outras 4 etapas que eu vou falar aqui agora, você não vai levar mais do que alguns minutos todos os meses. E com que frequência você deve realizar essa etapa OI, né, organizando as suas informações? Vai depender da frequência com que você negocia da bolsa. Se você negocia diariamente, ou seja, você é day trader, você deveria fazer essa organização diariamente ou no máximo semanalmente. Se você negocia na bolsa de vez em quando, semana sim, semana não, a cada 15 dias, e se você mexe só de vez em quando na bolsa, eu faria isso uns 5 dias antes de terminar o mês. E eu vou explicar mais para frente porque é importante você ter essa organização antes do mês acabar. Então agora nós vamos para a etapa 2, que é a etapa que eu chamo de apuração eficiente. O que é a etapa de apuração eficiente? É a etapa onde você vai apurar o seu imposto de renda da forma mais eficiente possível, considerando todos os benefícios que a Receita Federal oferece para você. E eu vejo muitos investidores errando nessa parte porque não consideram todas as possibilidades, tá? Não fazem uma apuração realmente eficiente, e até mesmo contadores, né, que não têm essa expertise, não é o foco principal dos contadores apurar imposto de renda de investidores, então muitos contadores também erram nessa parte, e até sistemas disponíveis por aí não fazem uma apuração eficiente, tá? Às vezes pegam os seus dados do SEI, por exemplo, não fazem o rateio dos seus custos operacionais, não compensam prejuízos anteriores, então acabam fazendo com que você pague mais imposto de renda do que você deveria. Ah, Diego, mas então o que é uma apuração eficiente? Bom, uma apuração eficiente, ela consiste em uma apuração que separa as suas operações dos 3 tipos de operações diferentes que a Receita considera, que são swing trade, compras e vendas em dias diferentes, o day trade, compras e vendas no mesmo dia e na mesma corretora, e operações com fundos imobiliários. Tá? Então você tem 3 divisões de operações que você tem que fazer. Depois, o rateio dos custos operacionais. É fundamental fazer o rateio dos seus custos operacionais. Né? Lembra que eu falei que tem sistemas que pegam os dados do SEI e aí fazem você pagar mais imposto de renda por conta disso? Cada R$ 100 de custo operacional que você deixa de considerar é de 15 a 20 reais a mais que você está pagando de imposto de renda. Tá? Então, considere os custos operacionais, eles estão lá na sua nota de corretagem. Depois, compensação de prejuízo. Você pode e deve compensar os seus prejuízos. Também, cada R$ 100 de prejuízo que você deixa de compensar, são 15 a 20 reais a mais que você está pagando de imposto de renda. Seus dividendos vão para o ralo se você não compensar seus prejuízos. Outro ponto importante da apuração blindada, considerar a isenção, aplicar a isenção sobre seus investimentos, descobrir se você está isento ou não.
tá? Então, esse processo de apuração, ele pode ser um pouco complexo, tá? Porque envolve vários cálculos. Porém, se você tem ferramentas, como as ferramentas, as planilhas automáticas do IR blindado, tudo isso fica muito fácil e todos esses cálculos complexos são feitos em segundos, tá? E o sistema já avisa você exatamente quanto que você deveria recolher de IR até aquele momento. Então essa é a etapa 2 da apuração blindada. Com que frequência você deveria fazer a etapa 2? E quando? A etapa 2 ela tem que ser realizada antes do mês acabar. Muita gente por aí fala, não, espera fechar o mês e você faz a apuração do seu imposto de renda. É o que todos os contadores falam, é o que todos os sistemas falam, é o que todo mundo fala para você em todos os lugares. Mas a resposta é que não. Esse não é o jeito mais eficiente de você fazer seu imposto de renda. Antes de terminar o mês, você tem que fazer uma apuração parcial, tá? De quanto você teria que recolher de imposto até aquele momento. Por quê? Porque você ainda consegue otimizar, você ainda consegue saber quais operações você pode fazer para pagar menos imposto. E é aí que a gente vai para a etapa 3, que é a blindagem. A blindagem é a etapa onde você vai verificar que tipo de operação você pode fazer para reduzir a sua carga tributária. Então, na blindagem, ela vai envolver 2 passos principais. O primeiro, avaliar como é que está o seu limite de vendas no mês. Não sei se você sabe, mas existe a isenção de imposto de renda para os lucros obtidos em ações swing trade, nos meses em que você vender até R$20 mil em ações. Então vamos supor que você seja um day trader ou que você negocie fundos imobiliários e você ainda tem R$20 mil no total para vender no mês e o lucro que você tiver em cima desses R$20 mil você não vai ter que pagar imposto. Ou até, por exemplo, se você tem ações em carteira, né, mas você não operou muito aquele mês, você ainda pode vender dentro do limite de isenções. Então, o mês ainda não acabou, você já sabe que você pode aproveitar essa isenção, o que você vai fazer? Você vai vender o máximo possível dentro do limite dos 20 mil. Com essa estratégia de aproveitar ao máximo a isenção, em vez de realizar o seu lucro lá na frente e pagar 15% em cima do seu lucro total, você vai realizando o seu lucro aos pouquinhos e vai tornando esse seu lucro isento. Ah, Diego, mas eu queria muito ter essa ação na minha carteira, eu não queria que ela saísse da minha carteira já nesse mês. Tá tudo bem, você vende e já deixa uma ordem de compra agendada para o dia seguinte. Essas ações vão voltar para sua carteira, mas você já vai ter realizado uma partezinha do seu lucro sem ter que pagar nada de imposto de renda. Tá? Então essa é a primeira fase da blindagem, aproveitar ao máximo a isenção. A planilha do IR blindado ajuda você a ter esse controle e a fazer essa otimização. A segunda etapa da blindagem, realizar prejuízos. Às vezes a gente tem alguns ativos na carteira que estão dando um prejuízo e a gente não quer realizar aquele prejuízo, né? Tá esperando a ação subir. Mas imagina que você teve um lucro naquele mês e você vai ter que pagar imposto de renda em cima daquele lucro, sendo que você tem ativos que estão perdendo dinheiro na sua carteira. O que você vai fazer? Antes de terminar o mês, você vai realizar esses prejuízos para zerar o seu saldo tributável mensal. Ou seja, o lucro que você teve, ao invés de ter que pagar imposto de renda sobre ele, agora você não vai ter que pagar nada de imposto de renda. Se você quiser que as ações do prejuízo que você realizou continuem em sua carteira, também já deixa uma ordem de compra agendada para o dia seguinte e tá tudo certo. Essas ações vão voltar para sua carteira. Mas você não vai pagar imposto de renda sobre o seu lucro. Tá? Esse prejuízo ele foi realizado e está lá disponível para bater os lucros que você tiver. E se você tiver lucro depois, se aquelas ações que estavam dando prejuízo subirem, aí você vai realizando aos pouquinhos, pode realizar esse lucro isento e não ter que pagar imposto de renda. Então essas são as duas etapas da blindagem, são processos 100% aceitos pela Receita Federal, não tem nada de errado em você fazer isso, mas você precisa ter um bom controle, um bom sistema que ajude você a fazer a blindagem, como é o caso da planilha do IR blindado, que faz os cálculos automáticos e já mostra para você em tempo real como é que está a sua posição tributária no mês, né? Se você tem prejuízo para realizar, se você vai ter que pagar imposto, etc. Agora que a gente passou pela blindagem e você já entendeu um pouquinho como é que funcionam as técnicas de otimização, você vai realizar as operações que você pode realizar, né? Afinal de contas, a gente faz a blindagem antes do mês acabar, justamente para poder fazer essas operações adicionais que vão reduzir
a nossa carga tributária. Então você realiza essas operações, deixa seu imposto de renda ali 100% eficiente e quando termina o mês, você vai para a etapa 4, que é fazer o pagamento do seu DARF mínimo. Tá? Por que eu chamo de DARF mínimo? Porque é o mínimo que você realmente deveria recolher. Tá? Você não vai pagar nada de imposto a mais, nada de imposto indevido, e todos os meses economizando um pouquinho de imposto, no longo prazo isso dá um dinheirão. Né? Você que é investidor já sabe como funciona a lógica de juros compostos e dividendos. Então, esse pouquinho que você economizou, você pode reinvestir em alguma coisa e esse dinheiro começa a trabalhar para você, ao invés de ir parar na Receita Federal. Chegamos então na etapa 5. Tá? A etapa 5 é a única etapa que você vai fazer somente uma vez por ano. A etapa 1, 2, 3 e 4 é um ciclo mensal. Todos os meses você vai fazer. Tá? Independente de ter lucro ou prejuízo, tem que fazer. Certo? Faz parte da nossa rotina de investidor. E a etapa 5, a etapa de declaração, é quando você presta contas à Receita Federal. Né? Geralmente a entrega da declaração é de março a abril, onde você vai informar como era o seu patrimônio no início do ano anterior, como era o seu patrimônio no final do ano anterior, e onde você vai informar de onde vieram os seus rendimentos, né? De onde veio essa variação no seu patrimônio. E como investidores da Bolsa de Valores, você vai ter que informar lá quais foram os seus lucros isentos, seus lucros tributáveis em swing trade, day trade, especificando ainda quanto foi em ações, opções, mercado futuro termo, mercado futuro índice. Então tem uma série aí de abertura das informações que a Receita pede e você como investidor é sua obrigação informar. Então se você for fazer isso sozinho também, vai dar um trabalho, pode gerar erro, por isso que eu já, no sistema do IR Blindado, desenvolvi uma aba da planilha especialmente feita para você preencher a sua declaração. Então se você fez a etapa 1 a 4 corretamente 12 vezes durante o ano, quando chegar na etapa 5, na aba Declaração do IR Blindado, vão ter todas as informações que você precisa para informar na declaração e ficar tranquilo com o seu imposto de renda. Então, um processo que levaria horas, né? Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, vai levar não mais do que 10 minutos para informar um ano inteiro de operações na Bolsa de Valores na sua declaração anual e ficar tranquilo com a Receita Federal, certo? Então, um ganho rápido que eu quero que você faça aqui, se você assistiu essa aula até agora, entendeu o que eu estou falando, isso fez sentido para você, eu quero que você coloque em prática esse conhecimento. Não adianta nada eu estar aqui ensinando para você e você sair daqui, terminar de ver esse vídeo e fazer outra coisa e não aproveitar de fato o conhecimento que você acabou de adquirir. Então eu quero que você já deixe marcado aí na sua agenda um compromisso com você mesmo, que faltando 5 dias para terminar esse mês, você vai realizar a blindagem do seu imposto de renda. Combinado? Você vai fazer a apuração parcial, a apuração eficiente, tá? E a blindagem. E aí vai realizar as operações que você poderia realizar para poder deixar o seu imposto de renda 100% eficiente. E depois, se você quiser, me manda lá uma mensagem no Instagram do ir.blindado dizendo quantos reais você conseguiu economizar de impostos naquele mês. Combinado? Então agora que você já entendeu como funciona a blindagem, como funciona o método da apuração blindada, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você e vou mostrar para você na prática como funciona o sistema de apuração do IR blindado, mostrando para você tanto a etapa de organizar as informações, a etapa de apuração eficiente, etapa de blindagem, até chegar no DARF mínimo para você poder recolher o mínimo necessário do imposto de renda e também como é que funciona a aba declaração, que quando chegar a época da declaração vai ajudar você muito a preencher a sua declaração anual. Vamos lá? Vem comigo. Então aqui eu estou na plataforma do IR Blindado, onde você vai ter acesso, logo que você liberar o seu acesso ao IR Blindado. Aqui vão ter todas as aulas em vídeo, o link para você criar a sua cópia da planilha, a sua cópia do importador, entrar na comunidade do IR Blindado e aprender tudo que você pode aprender para ter a sua tributação sempre eficiente em Bolsa de Valores. Tá? Então aqui você vai aprender como lançar operações com diferentes tipos de ativos, etc. Eu já entrei aqui e já criei a minha cópia do importador e da planilha.
tá? Para a gente fazer essa demonstração. E eu também já me adiantei aqui e já fiz a nossa etapa Oi, que é a etapa onde você salva suas notas de corretagem no Google Drive, lembra? Então eu salvei aqui todas as notas de corretagem que eu tinha, né, de exemplo. Tem algumas que são notas de corretagem com ações, outras são com contratos futuros, opções, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, não importa, tá? A planilha vai apurar tudo para você. E não importa também qual é a sua corretora, pode ser XP, Clear, BTG, Easy Invest, Banco Inter. O importante é a nota estar no padrão Sinacor B3, e hoje em dia a maioria das corretoras já oferecem essa opção como a opção padrão. Se ela não oferece como opção padrão, é só você pedir para o suporte que eles mandam para você as notas nesse formato e você consegue importar as operações do mês inteiro ou do ano inteiro em poucos segundos. Muito bem, então selecionei aqui o link dessa pasta. E aqui no meu importador de notas, eu vou colar o link dessa pasta e vou clicar no botão importar. O importador vai começar a rodar e vai trazer para mim todas as minhas operações. E alguns segundos depois a importação foi concluída e você pode ver aqui que foram mais de 838 operações importadas em alguns segundos. Com essas informações já prontas para eu copiar e colar na planilha do IR blindado, eu vou jogar essas operações aqui na planilha Elite, tá? Também já fiz isso, copiei e colei aqui as informações para vocês verem como que fica. Então a planilha ela já vai separar o que foi um day trade, o que foi um swing trade, o que foi fundos imobiliários, trazer o saldo, tá? Day trade do dia ou o resultado do swing trade por operação, considerando os custos operacionais, para poder fazer a apuração eficiente de modo 100% correto. Então ela já vai trazer para mim aqui como que está a minha posição atual da carteira, tá? Então o valor total que o meu patrimônio, a minha carteira está valendo atualmente, quanto eu investi na minha carteira, todos os meus ganhos ou prejuízos já realizados, os ainda não realizados, e quanto que eu já tive que pagar de imposto de renda. E aqui embaixo, os ativos que ainda estão na minha carteira com a rentabilidade atualizada e as cotações atualizadas automaticamente com 15 minutos de atraso. Na aba IR mensal é onde a mágica vai acontecer. A apuração eficiente vai ser feita aqui. Ela vai separar para mim o meu saldo mensal em day trade, no caso em março e maio foram prejuízos que vão ser guardados aqui para eu compensar. Então, aqui na planilha já vejo que eu tenho mais de R$800 de prejuízo a compensar em day trade. E os meus saldos em swing trade, mercado futuro, opções, ETFs, BDRs e ações. Se o saldo e ações for isento, ela vai aplicar a isenção e vai me dizer quanto que eu tenho que recolher de imposto de renda naquele mês. No caso, não tive operações com fundos imobiliários, então aqui está tudo zerado, mas se tiver, vai aparecer aqui também. A última etapa aqui, ela vai descontar o IRRF e vai me dar o valor certinho de quanto eu devo recolher de imposto de renda, tá? No DARF. Então aqui no caso, março de 2020, eu tinha que ter gerado e pago um DARF de R$324,02. Muito bem. Na aba Declaração de IRPF, já vai ter todas as informações prontas para eu copiar e colar na planilha. Então já está trazendo aqui que no mercado de opções, em operações comum, eu tive um lucro de R$ 2.160,15 em março. Eu vou copiar e colar esse valor na minha declaração. A mesma coisa aqui com os meus prejuízos em day trade. Ele já separou o que foi prejuízo em ação, o que foi prejuízo no mercado futuro em dólar e mercado futuro índice. Certo? E já apura aqui o imposto devido e o imposto pago. É só copiar e colar. Então assim fica muito fácil, a planilha vai estar ajudando você em todas as etapas do processo e você vai fazer a sua apuração mensal de um modo muito simples, muito rápido, não vai demorar mais do que 10, 15 minutos por mês para você ter seu IR 100% eficiente e ainda blindar ele de modo que você não vai pagar mais imposto do que você deveria. Então agora que você já entendeu o que é o método da apuração blindada, que compõe o IR blindado e como ele vai ajudar você na prática a estar sempre em dia com seu imposto de renda e ainda economizar nos impostos, eu convido você a fazer um teste na prática. Você tem 7 dias de garantia total, sem risco nenhum,
para conhecer o IR blindado e se por algum motivo você achar que ele não é para você, você pode solicitar o reembolso da sua compra sem problema nenhum, que a gente devolve o valor. Então clica no botão aqui embaixo para liberar o seu acesso agora e já começar a usar o IR blindado e começar a economizar nos impostos e ficar em dia e livre de risco com a Receita Federal.